Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre automação industrial. E na videoaula de hoje, pessoal, nós iremos aprender um pouquinho sobre o funcionamento desse equipamento muito utilizado na indústria que é o encoder, certo? Vamos aprender como realizar a ligação física do encoder na entrada rápida de um CLP. Vamos aprender também como realizar a configuração das entradas rápidas e do contador rápido para a leitura de pulsos do encoder. E por último, pessoal, vamos aprender a realizar alguns cálculos para que a gente consiga fazer a transformação do deslocamento angular do eixo do encoder para deslocamento linear. Preparados, pessoal? Então vamos para mais uma videoaula sobre automação industrial. Bom, pessoal, aqui nós temos um equipamento muito utilizado na indústria, que é um encoder, certo? Um gerador de pulso. E a gente vai explicar um pouquinho aí sobre o funcionamento do encoder, certo, pessoal? Existem basicamente dois tipos de encoder, que é o encoder absoluto e o encoder incremental, certo, pessoal? O encoder absoluto, ele é feito por posições, certo, pessoal? Ele te envia posições do eixo desse encoder. Então existe encoder com vários tipos de comunicação e essa comunicação envia para você uma posição, o valor de uma posição, certo? Isso é interessante porque quando você desenergiza o seu sistema, por exemplo, e energiza novamente, ele sabe em qual posição está. Por quê? Porque o encoder fica enviando essa posição, certo? Diretamente para o seu sistema. Então cada posição tem um valor definido. Já o encoder incremental é um pouquinho diferente. O encoder incremental, ele apenas te dá pulsos, certo? Quantidade e velocidade de pulsos. Então, um pulso não se difere do outro no encoder incremental. Você não consegue saber a posição que está apenas verificando um pulso separado. Você tem que verificar a quantidade de pulsos que foram dadas e essa quantidade de pulsos que vai te mostrar em qual posição está aí o seu sistema. E se você desenergizar o seu sistema, energizar novamente, esse encoder não vai enviar para você um valor de uma posição. Ele vai enviar apenas se ele está em alta, certo? Nível lógico alto ou nível lógico baixo. Bom, pessoal, para essa videoaula, a gente vai falar mais sobre o encoder incremental, certo? Então, para quem nunca viu o funcionamento do encoder incremental, a gente vai explicar um pouquinho. Esse encoder, ele possui dentro dele um disco com vários cortes, certo, pessoal? Também ele possui um sensor, onde tem um transmissor de luz e do outro lado do disco um receptor de luz. Então toda vez que esse facho de luz consegue ultrapassar através desse vão e chegar até o receptor de luz, a gente tem um nível lógico alto na saída do encoder, que seria o pulso, certo, pessoal? Quando esse sinal é obstruído pelo disco do encoder, esse sinal não chega até o receptor, a gente tem um nível lógico baixo na saída. Então toda vez que passa por um vão, a gente possui um pulso. E verifique que quanto mais vãos tiver no disco, mais pulsos nós vamos ter por revolução do encoder. Certo, pessoal? Porém, esse encoder que nós estamos utilizando, pessoal, é um encoder da marca SICK, certo? Modelo DFS60, que é um encoder programável. Você consegue programar, através de um sistema que esse encoder possui, a quantidade de pulso que você quer por revolução do encoder. Nesse modelo, a gente consegue programar até 10.000 pulsos. Então, através de um programador específico para esse encoder, você programa a quantidade de pulsos específicas da sua aplicação. Pode ser programado várias vezes. Certo, pessoal? Então é muito interessante essa tecnologia. Outra coisa interessante desse modelo que a gente precisa saber é o tipo de saída desse encoder, certo? Esse encoder ele possui vários canais de saída e qual que é a tensão do canal de saída. Então quando a gente vai escolher um encoder, pessoal, a gente precisa saber se esse encoder vai ser TTL, certo? Tecnologia TTL, que nada mais nada menos é que uma alimentação de 10 a 30 volts para que funcione o nosso encoder e os canais de saída desse encoder vão gerar pulsos de 5 volts, certo? Então o que significa isso?
Significa que se eu alimentar esse encoder com 10 volts, eu vou receber no canal de saída dele 5 volts. Se eu alimentar esse encoder, por exemplo, com 30 volts, eu vou continuar recebendo no canal de saída 5 volts. Então esse 5 volts é fixo, certo? Já na tecnologia HTL, certo, pessoal? A gente vai ter a alimentação dele de 10 a 30 volts, também igual ao TTL, porém a saída vai ser conforme a alimentação. O que isso significa? Significa que se eu alimentar com 10 volts, eu vou ter no canal de saída 10 volts. Se eu alimentar esse encoder com 30 volts, eu vou ter no canal de saída 30 volts. E no nosso caso, como a gente vai ligar esse encoder no CLP, certo? A gente precisa de 24 volts. Então a alimentação desse meu encoder vai ser 24 volts. Então, teoricamente, o canal de saída também vai me dar 24 volts. Então, para fazer a ligação no CLP, pessoal, nós temos que usar a tecnologia HTL. Esse encoder também é interessante porque você consegue programar isso também, pessoal. Você faz a programação além dos pulsos por volta desse encoder, você consegue programar se ele vai ser de tecnologia TTL ou tecnologia HTL. Então, quando esse disco gira dentro do encoder, pessoal, ele nos dá, no canal de saída, vários pulsos, certo? Esses pulsos, no nosso caso, se a gente alimentar com 24 volts, vão ser pulsos de 24 volts, tá? Então, a onda que vai formar no canal de saída é uma onda quadrada, que tem mais ou menos esse perfil aqui, ó, pessoal, certo? Então, 0 e 24, sempre oscilando de 0 para 24 volts, porque a gente alimentou ele com 24 volts. Então, toda vez que a gente tem uma transição, né, nessa onda aí, de 0 volts de nível lógico baixo para nível lógico alto, 24 volts, nós possuímos o quê? Uma borda de subida, pessoal. E toda vez que a gente tem a transição do nível lógico alto, 24 volts, para nível lógico baixo, 0 volts, nós temos uma borda de descida. Certo, pessoal? E a gente possui vários canais no encoder. Nessa nossa aplicação, nós vamos utilizar dois canais, que é o canal A e o canal B. Por que a gente utiliza o canal A e o canal B? Bom, pessoal, se na sua aplicação o motor lá onde você acopla esse encoder, né, ele vai girar tanto o sentido horário como o sentido anti-horário, você vai precisar utilizar o canal A e o canal B. Para quê? Para que você possa identificar se ele está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, esse formato de onda poderia ser o nosso canal A. E o canal B, ele se comporta idêntico ao canal A, mas ele é defasado, certo? Ele é atrasado em relação ao canal A. Então ele pulsa de 0 a 24, igual ao canal A, porém ele é defasado, pessoal. Então percebam que quando o canal A está na metade do tempo de nível lógico alto, o canal B dá a sua borda de subida. E quando o canal A dá a sua borda de subida, o canal B está na metade do tempo do seu nível lógico baixo. Então, como que o sistema consegue reconhecer o sentido de giro? Então, pessoal, quando há uma transição de nível lógico baixo e nível lógico alto, primeiramente no canal A e em seguida no canal B, o sistema consegue identificar que o motor está girando, né, o eixo do encoder está girando no sentido horário. Por quê? Porque a borda de subida primeiramente veio no canal A e em seguida no canal B. Agora, se você girar para o lado ao contrário o eixo do motor, a borda de subida acontecerá primeiro no canal B. Certo, pessoal? E em seguida no canal A, porque eles são defasados. E isso faz com que o sistema identifique se o eixo está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Ok, pessoal, então aqui nós temos o nosso encoder, o nosso CLP e a nossa fonte, para que possamos aprender como realizar a ligação física de um encoder no CLP da LS. Certo? Então, esse encoder que a gente está utilizando é um encoder que ele já está programado, certo? Para 1000 pulsos por volta, certo? Então, em uma volta do eixo do encoder, a gente vai ter 1000 pulsos. E também ele está configurado como HTL, certo? O que significa HTL, pessoal? Que a tensão de alimentação vai ser a mesma tensão na saída dos canais do encoder. Então vamos alimentar esse encoder com 24 volts,
certo? Para que a gente tenha nos canais de saída 24 volts. E se nós vamos ter 24 volts na saída do encoder e 24 volts na entrada do CLP, então nós precisamos ligar um negativo na COM 0 do encoder para que a gente possa fechar o circuito PNP, certo, pessoal? Então aqui a gente pode ligar em P0 o canal A, certo? Onde a gente vai receber pulsos de 24 volts, e o canal B em P01, certo? Então P0 e P1, pessoal. Essas duas entradas do CLP vão ser as nossas entradas rápidas. Vamos ver agora, então, como configurar internamente no CLP as entradas rápidas P0 e P1 para que a gente consiga ver valores no nosso contador rápido. Bom, já estou aqui com o programa do CLP, o XG5000 em aberto. Vou criar um novo projeto. Vou dar um nome aqui de contador rápido, certo? Vou utilizar aqui a série XGB e o modelo do CLP XGB XBCH. Vou clicar em OK. Então, pessoal, explicando um pouquinho sobre contador rápido ou entradas rápidas, certo? Há uma pequena diferença. Quando que eu utilizo a entrada rápida, quando que eu utilizo o contador rápido? Na verdade, a entrada rápida é para fazer um acionamento de um contato, por exemplo, normalmente aberto. Contador rápido é para quando você precisa realizar a contagem de quantas vezes essa entrada foi de nível lógico 0 para 1. Tá? Então, quando você possui um encoder e você precisa medir o deslocamento, por exemplo, de uma esteira, você vai utilizar o contador rápido, porque cada pulso que o encoder der na entrada rápida vai ser contado. E através dessa contagem que a gente faz os cálculos do deslocamento. Se você apenas precisa acionar uma bobina, por exemplo, só que o sinal de acionamento é um sinal que tem uma duração muito rápida, você utiliza a entrada rápida, certo? Mas o contador rápido depende do acionamento da entrada rápida, certo, pessoal? Então, aonde que eu aciono aqui dentro do meu programa a entrada rápida e aonde que eu aciono o contador rápido? Bom, nesse CLP, pessoal, as entradas digitais desse CLP da LS, ele vem com um filtro para que isole ruídos, certo? E esse filtro padrão é de 3 milissegundos. O que significa isso? Significa que se você jogar um sinal na entrada desse CLP e esse sinal tiver uma duração superior a 3 milissegundos, ele vai reconhecer como um sinal de entrada. Se tiver uma duração inferior a 3 milissegundos, ele não vai reconhecer como um sinal de entrada e vai ignorar esse sinal como se fosse um ruído da sua aplicação. Então, quando a gente tem uma alta velocidade de chaveamento, a gente precisa eliminar esse filtro da entrada acionando a entrada rápida, tá? Para fazer o acionamento desse sensor. Então, como que a gente faz isso? Bom, primeiro de tudo, pessoal, eu não estou conectado com o meu CLP aqui agora, tá? Então eu vou clicar em I/O Parameter e vou inserir o meu CLP aqui, que vai ser um XBC-DN32H, tá? A gente vai ver isso na prática. Por enquanto eu não estou com ele conectado aqui, para vocês verem que você não precisa do CLP para estar desenvolvendo essa parte da programação por enquanto. Então eu vou clicar aqui, tá? E aqui, mais em cima, eu tenho o desenho do meu CLP, onde o meu CLP está aqui. Aqui são as comunicações que esse CLP possui, e aqui são as entradas e saídas digitais. Então nesse bloquinho aqui de entradas e saídas digitais, eu posso clicar com o botão direito, clicar em Details, e aqui ele vai me mostrar a parte das entradas, dos filtros das entradas, tá? Então, o filtro standard, pessoal, é o filtro de 3 milissegundos. Porém, eu posso modificar esse filtro de 1 milissegundo até 100 milissegundos, certo? Mas, no nosso caso, se a gente quiser, a gente pode acionar uma função chamada Pulse Cat, que nada mais é do que a entrada rápida, catador de pulso, o nome da função, tá? Que vai nesse CLP aqui de P0 até P7. Então, o que significa? Se eu marcar P0 aqui, significa que a minha P0 deixou de utilizar o filtro de 3 milissegundos e qualquer sinal lógico de 0 para 1
a P0 vai conseguir identificar qual é a velocidade que eu posso, qual é a frequência desse sinal que eu posso colocar na entrada, ela vai reconhecer. Nesse CLP é 100K, 100 mil pulsos por segundo. Então, se ocorrer um chaveamento 100 mil vezes por segundo na entrada P0, a entrada P0 irá reconhecer essa mudança lógica de 0 para 1. Certo, pessoal? Isso é para acionamento da entrada rápida. Nessa videoaula, pessoal, a gente está vendo um pouco sobre encoders, certo? A gente aprendeu lá já como é que é o funcionamento do encoder e que a gente utiliza o canal A e o canal B para contagem dos nossos pulsos. Então, a gente não vai utilizar aqui esse pulse cat, e sim o contador rápido, tá? Então, eu vou cancelar aqui a função. Isso é só para mostrar para vocês que existe o pulse cat, tá? Então, eu vou cancelar aqui. Vou vir novamente na minha programação aqui. E lembra nas outras videoaulas, pessoal, que eu comentei que esse CLP ele possui um bloco já inserido, embutido nesse CLP, com os contadores rápidos, né? Aonde que eu encontro esse bloco? Então eu vou clicar em Internal Parameter e High Speed Counter, que é o contador de alta velocidade. Dou 2 cliques aqui e aqui ele me abre uma tabela com os 8 canais, né, do 0 ao 7, da P0 a P7, contadores rápidos. Então, como a gente viu que a gente vai utilizar lá um pouquinho antes o canal A e o canal B, então eu tenho que dizer aqui nessa tabela que eu vou utilizar um encoder com 2 entradas, certo, pessoal? Canal A e canal B. Note que o canal 1 está liberado, porém, quando eu selecionar essa opção com 2 entradas, ele já subentende que você vai utilizar o P0 e o P1, o canal 0 e o canal 1, e ele já desabilita aqui, porque você já colocou que é um encoder com 2 entradas. Então ele já entende que você vai pegar a entrada 0 e que obrigatoriamente você vai ter que colocar o canal B na entrada 1, certo? Então nessa tabela, pessoal, a gente pode clicar aqui em OK, tá? E a gente precisa liberar a entrada rápida P0 para que funcione, né? Para que ela deixe de utilizar aquele filtro standard de 3 milissegundos e se torne uma entrada rápida para reconhecer o autochaveamento de 0 para 1 que vai ocorrer lá quando o encoder começar a girar. Então, como é que eu faço o acionamento da entrada rápida? Eu vou clicar aqui num contato normalmente aberto, certo? Por quê? Porque eu vou colocar uma flag, pessoal, aqui, ó, chamado F99, que é, né, a nossa flag conhecida, um contato sempre ligado, porque eu quero habilitar a minha entrada rápida e quero que ela fique sempre habilitada. Vou pegar aqui também agora uma bobina F9, certo, pessoal? E eu vou agora acionar o bit que habilita a minha entrada rápida. Qual é esse bit? Então a gente pode encontrar aqui, ó, deixando flags marcada e a vir aqui em High Speed Counter, certo? Seleciono aqui, tá? Eu tiro essa seleção se tiver marcada AL aqui, eu deixo sem selecionar e deixo aqui o canal 0 marcado, certo, pessoal? Por quê? Porque eu estou utilizando o canal 0, que é a minha primeira entrada rápida, primeiro contador rápido. Então, qual que é o bit que a gente tem que acionar? Já é o primeiro aqui, ó, pessoal. Habilita o contador do canal 0, tá? Então a gente aciona a K2600. Então aqui a gente já habilitou. A entrada P0 já deixou de utilizar o filtro de 3 milissegundos na entrada e já é uma entrada rápida. Então qualquer mudança de estado, por menor que seja, né, essa entrada vai reconhecer. E agora a gente precisa enxergar o valor do contador rápido, porque nada mais nada menos que o nosso contador, a cada pulso que o nosso encoder der, ele vai começar a contar, tá? Então lembrando que quando der pulso no canal A, ele vai contar incrementando. Quando o primeiro pulso vir do canal B, ele vai decrementar, certo? O nosso contador. Então, como é que eu faço para ver esse contador rápido funcionando? Então eu vou pegar aqui uma linha na vertical e a gente vai fazer um move do nosso contador rápido para uma word qualquer, apenas para visualização aqui na tela. Então eu clico aqui em F10, onde estão as funções, certo? E a gente vai fazer uma função de move. Porém, o contador rápido ele usa 2 memórias.
para que ele consiga contar um valor, né, um valor alto. Então a gente tem que digitar demove, porque a gente vai fazer um move de uma double word, certo? De duas memórias. Aí a gente pode clicar aqui, dar um espaço, clicar em Variables e encontrar aqui no nosso canal 0, certo, pessoal? A memória responsável por receber o valor desse contador, que não pode ser do tipo bit, certo? Porque são valores, então ela é uma double int. Certo, pessoal? Está aqui, ó, descrito aqui do lado, ó, valor corrente do contador canal 0. Certo? Então posso clicar em OK. Certo? Dar um espaço e digitar a nossa primeira word, que não está sendo utilizada nenhuma, né? Nossa primeira word de 0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mover os valores do contador rápido que estarão aí em K262 para o D0. E clicar em OK. Lembrando que como é um demove, o que ele faz? Ele vai pegar a D0 e a D1 consequentemente, duas words. Certo, pessoal? E está lá. Então, aqui a gente já fez o acionamento, né, do nosso contador rápido e já está movendo o valor do K262 para D0. Para finalizar, pessoal, eu vou criar uma linha END aqui, certo? E pronto, pessoal, uma aplicação aí bem básica, né? Apenas para mostrar o funcionamento do nosso contador rápido. Agora, pessoal, vamos ver na prática o contador rápido realizando as alterações quando eu girar ali o nosso encoder. Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente já tem os nossos equipamentos montados, certo? Tenho aqui o meu encoder, certo? Já ligado nas entradas do meu CLP. E agora a gente precisa transferir a nossa programação para dentro do CLP, certo? Então eu posso clicar aqui em Online, Connect Settings, para vocês verificarem que eu estou conectando aqui via USB, correto? Então clico aqui em Connect. Vou transferir, clicando em Write, a programação para dentro do nosso CLP. Vou colocar o CLP em Run, para que a programação rode dentro do CLP. E por último, vamos monitorar, clicando aqui em Monitor, para que a gente possa ver o que está ocorrendo dentro da programação do CLP. Certo, pessoal? Então aqui a gente já tem a nossa K2600 ativada. Isso significa que as nossas entradas rápidas P0 e P1 estão ativadas. E a gente está movendo aqui o valor do nosso contador, que no momento é 0. Então agora, pessoal, eu vou começar a girar aqui o eixo. Então se eu girar no sentido horário, percebam que ele vai aumentando aí o contador rápido. Se eu girar no sentido anti-horário, ele vai decrementando. Certo, pessoal? E se eu der uma volta completa no eixo do nosso encoder, a gente tem que ter aqui 1000 pulsos. Passei um pouquinho, pessoal, que ele é bem sensível, certo? Então tá lá, 1000 pulsos, uma volta completa no nosso encoder. Tá, e agora o que eu faço com esse valor aqui do contador rápido? Bom, pessoal, então na próxima parte agora da videoaula, a gente vai aprender a realizar um cálculo dentro do CLP para que a gente transforme esse deslocamento angular em um deslocamento linear. Certo, pessoal? Preparados? Então vamos lá! Bom, pessoal, então aqui com esse exemplo, nós iremos ver agora como realizar a transformação de deslocamento angular para deslocamento linear, certo, pessoal? Então, a gente tem no nosso exemplo uma esteira com um produto em cima dessa esteira. E a gente precisa saber aí como calcular esse deslocamento, por exemplo, do ponto A ao ponto B, que é um deslocamento linear. Porém, quando essa esteira gira, nós vamos receber pulsos do encoder, como nós vimos no contador rápido.
Então a gente vai receber quantidades de pulso e essa quantidade de pulso tem que ser transformada em deslocamento linear, transformada em milímetros. Então vamos imaginar, pessoal, que esse aqui é o eixo da nossa esteira, tá? Esse círculo maior. E o círculo de dentro é um encoder, certo? Esse em cinza. Então, quando o eixo da nossa esteira der uma volta completa, o nosso encoder também, o eixo do nosso encoder também dará uma volta completa, certo? Então, quando o nosso encoder der uma volta completa, nós teremos 1000 pulsos lá no nosso contador rápido. Mas a gente precisa saber agora quanto em milímetros deslocou essa volta e esses 1000 pulsos. Então, olhando a figura 1 aqui, pessoal, nós isolamos aqui apenas o eixo da nossa esteira, certo? O encoder está aqui no meio. E vamos imaginar que a gente vai desenrolar essa circunferência, certo? Então, se a gente der uma volta completa, pessoal, a gente começa aqui, olhando na figura 2, a desenrolar a nossa circunferência. Na figura 3 é a sequência, e na figura 4 a gente tem a nossa circunferência totalmente desenrolada, certo? O que significa isso? Significa que esse comprimento da circunferência, que é essa linha preta aqui na figura 4, pessoal, é a distância em milímetros que a nossa esteira deslocou quando o eixo da esteira deslocou uma volta completa, certo? Então, uma volta completa, 1000 pulsos, a gente terá aqui na figura 4 esse tamanho aqui, que é a linha preta, de deslocamento em milímetros. Certo, pessoal? Então a gente vai ter que calcular esse comprimento dessa circunferência. Como que a gente faz isso? Então, a gente precisa saber um conceito bem básico sobre circunferência, pessoal. Então, se você pegar qualquer circunferência, certo? Você vai ter um comprimento e vai ter um diâmetro dessa circunferência. O diâmetro é nada mais do que 2 vezes o raio da circunferência. Então, se a gente pegar o comprimento de qualquer circunferência e dividir pelo diâmetro dela, a gente sempre vai ter o valor 3,1415, que é o valor de π, certo? O valor aproximado aí de π. Então, para qualquer circunferência, pessoal, você dividir o comprimento dela pelo diâmetro, sempre tem que dar o valor 3,14, certo? Então, sabendo disso, né, a gente pode tomar como base, né, para descobrir qual a fórmula devemos usar, tá, pessoal? Aqui eu estou explicando como chegar até a fórmula para que possamos calcular o comprimento da circunferência. Fica mais fácil assim de entender, não só decorar. Então, a gente pode dizer também que C sobre 2R é igual a π. Por quê? Porque se o diâmetro da circunferência equivale a 2 vezes o raio, então eu falar que o C ali, que é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, é igual a π, é a mesma coisa do que o comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio é igual a π. Certo, pessoal? Então, se a gente colocar o 2 vezes R para o lado direito, certo? A gente já tem a fórmula. Qual que é essa fórmula? É a fórmula do comprimento da circunferência ou do perímetro, que a gente viu lá no 2º grau, pessoal. Certo? Então a gente vai utilizar essa fórmula agora, que é o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, ou perímetro igual a 2πr. Certo, pessoal? Então é essa fórmula, com base nessa fórmula, que a gente vai começar os nossos cálculos. Então a gente tem aqui o comprimento ou perímetro da circunferência, 2πr, certo? E aqui a gente vai realizar os cálculos. Então, sabendo essa fórmula, o que mais a gente precisa saber para realizar o cálculo, por exemplo, lá do deslocamento da esteira? Então você sempre terá que saber qual é o diâmetro, certo? Ou o raio, né? E também a quantidade de pulsos do encoder. Então qual é o diâmetro do eixo da esteira e a quantidade de pulsos do nosso encoder. No nosso exemplo aqui, o nosso diâmetro a gente colocou como 500 milímetros, certo, pessoal? Apenas como exemplo. E a quantidade de pulso é 1000 pulsos por revolução, 1000 pulsos por volta. Então, sabendo disso, né, sabendo que o diâmetro aí do eixo da nossa esteira é 500 milímetros e nosso encoder tem 100 pulsos por revolução, a gente pode começar a utilizar a nossa fórmula, certo, pessoal? Então, o que a gente coloca?
vai ser o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes, o 2 já é um valor conhecido, vezes 3,1415, que é o valor de π, que também é um valor conhecido, vezes o raio. Se o diâmetro é 500 milímetros, o raio da nossa circunferência é 250, metade, né, pessoal? Então, fazendo os cálculos, a gente vai ter que o comprimento da nossa circunferência é 1570,75 milímetros. Então, o que esse 1570,75 milímetros significa para a gente? Então, significa que se a gente deslocar, certo? Se a gente girar aqui o nosso eixo, ele vai sair do ponto A e vai chegar até o ponto B, deslocando 1570,75 milímetros. Esse é o deslocamento em uma volta do nosso eixo. Tá? Então, se a gente desenrolar, como a gente fez, a nossa circunferência, na figura 4, o comprimento dessa circunferência será 1570,75 milímetros. E como isso é em uma volta, pessoal, a gente vai ter 1000 pulsos. Então nós vamos ter uma volta, 1000 pulsos no encoder, e equivale, então o deslocamento de 1000 pulsos, a gente vai ter um deslocamento na nossa esteira de 1570,75 milímetros. Então agora a gente precisa saber, pessoal, em um pulso, quantos milímetros eu consigo deslocar a minha esteira. Somente uma fração pequena de volta do nosso encoder, dando um pulso, quanto em milímetros a gente desloca. Então, fica fácil agora, né, pessoal? Se a quantidade de pulso do nosso encoder é 1000 pulsos por volta, que é a mesma coisa do que 1570,75 milímetros de deslocamento, então a gente pode dividir o 1000 por 1570,75. Então, o deslocamento de um pulso vai ser lá na nossa esteira 0,63664 milímetros. Tá? Eu deixei bastante casa depois da vírgula, pessoal, para a gente ter maior precisão. Certo? Então, vamos fazer um teste agora, pessoal. Vamos imaginar que a gente precisa calcular o deslocamento de um valor de 785,375 milímetros. Por que eu peguei esse valor? Porque é bem metade, pessoal, é bem a metade de 1570,75. Então, se em uma volta a gente tem 1000 pulsos e tem um deslocamento de 1570,75 milímetros, em 785,375 nós vamos receber apenas 500 pulsos do encoder. Certo? Então, a quantidade de pulsos, a gente vai, para saber a quantidade de pulsos, a gente vai pegar o nosso fator de multiplicação, que é o 0,63664, e multiplicar pelo deslocamento desejado, certo? Que no nosso caso é 785,375 milímetros, que vai dar certinho 500 pulsos, pessoal, que é meia volta. Bom, pessoal, aqui eu já estou com o programa que a gente já tinha feito, certo, em aberto, para que a gente possa ver como é realizado esse cálculo internamente no CLP, fazendo via programação. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso slide, a gente consegue ver que a fórmula que a gente vai utilizar é essa fórmula aqui, ó, pessoal. Quantidade de pulsos igual a 0,63664 vezes o deslocamento desejado. Certo? É essa fórmula que a gente vai colocar dentro do CLP. E esse deslocamento desejado vai vir, por exemplo, de uma IHM, onde o operador vai digitar esse deslocamento que ele deseja lá na esteira e vai cair dentro da nossa fórmula. Então, como que a gente faz isso? É bem simples, pessoal. Primeiro a gente vai pegar aqui um F6, tá? Vamos colocar uma linha na vertical. Vamos pegar o F10, onde tem todas as funções desse CLP, e vamos clicar aqui na frente para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Então, a gente viu que o nosso cálculo vai ter número com vírgula, certo? Então, a gente tem que fazer um cálculo de número real. Então, a gente coloca R, mu, de multiplicação, certo? Então, a multiplicação de número real, espaço, aquele valor que é o nosso fator de multiplicação, 0,63664, multiplicado por um valor onde o operador irá inserir na IHM. Nós vamos ter que colocar uma memória aqui, então vai ser D10, espaço, e aonde a gente vai jogar esse resultado. Vamos colocar aqui numa D15. Então ficou assim, pessoal, R mu, certo? Espaço,
0.63664, que é o nosso fator de multiplicação, espaço, a memória que a gente vai colocar lá na IHM para que o operador insira o valor, certo? O valor de deslocamento desejados em milímetros. E aqui a D15 é onde a gente vai ter o nosso resultado já em valor de pulsos. Vou dar um ok aqui. Então ficou assim, ó, pessoal. O D10 é o valor da IHM, certo? Onde o operador insere o valor desejado. E a nossa D15 já é o valor em pulsos, certo? Onde a gente vai fazer uma comparação lá com o D0. Certo, pessoal? Só que a D15 é um valor em número real. E o D0, ó, a gente vê que é uma double word, é um número inteiro. Então a gente vai ter que transformar o D15 em número inteiro, até porque não existe meio pulso. O pulso sempre vai ser valor inteiro. Então a gente vai colocar mais uma linha para baixo aqui e vamos fazer a transformação. Então vai ser R2i, né? Transformando real para inteiro, espaço D15, espaço D20. Certo, pessoal? Então, a D20 vai ser nosso valor de pulso inteiro. Então, a gente pode até modificar aqui, colocar valor pulsos real, certo? Para D15. E na D20, pessoal, a gente pode colocar valor pulsos int, de inteiro. Certo? Então é na D20 aqui, pessoal, que a gente vai ter a quantidade de pulso já transformado do nosso deslocamento desejado. Tá? Eu vou dar Ctrl L aqui, pessoal, para a gente jogar a linha índia um pouquinho mais para baixo. E agora a gente vai fazer a comparação, certo? Essa comparação é que vai dar o gatilho para a gente parar de girar o motor na hora que o deslocamento desejado for concluído. A lógica do acionamento do motor a gente não vai fazer aqui, certo? Só vamos acionar apenas um bit. E esse bit aí você coloca na lógica de acionamento e desacionamento do motor. Então eu vou pegar aqui as funções em F10. Tá? E a gente vai fazer a comparação. Então vai ser a comparação sempre de maior ou igual, certo, pessoal? Sempre assim. Espaço. Então, o valor corrente, que vai estar na D0, que é o valor que vai estar sempre modificando, certo? Então, quando esse valor for maior ou igual que o valor que a gente calculou lá na D20, certo? A gente vai fazer uma ação. Então, pessoal, a gente pode pegar aqui um F9, certo? E colocar uma bobina aqui, M1, por exemplo, certo? E escrever aqui parada motor. Então, sempre quando a M1 acionar, você vai colocar ele lá na lógica para parar o motor, para que você já chegou no deslocamento desejado. Então, vamos apertar aqui o botão para simulação, certo? E vamos simular os valores para ver se a nossa lógica está correta conforme os cálculos que a gente fez lá anteriormente no slide. Então, aqui eu vou transferir, certo? Para o CLP virtual, porque eu estou simulando. Vou clicar em OK. Vou arrastar o ícone aqui um pouquinho mais para o lado, pessoal. Então tá. Então aqui a gente já tem funcionando, tá, pessoal? Já está em run o nosso CLP, já está monitorando também. Então a gente vai escrever um valor em D10, que seria o valor desejado lá pelo operador. Então a gente vai colocar o mesmo 785.375, que é o valor de meia volta, certo? Para 500 pulsos que a gente calculou no slide. Vou clicar aqui em OK. Tá? Então, ó, ele fez todo o cálculo já, certo? E na transformação a gente viu que a gente tem realmente 500 pulsos, certo? E isso entrou aonde? Entrou aqui, pessoal, na nossa lógica de comparação, ó. Tá vendo? Então, D0 por enquanto é zero, por quê? Porque o nosso encoder não está girando. Então, quando o encoder começar a girar e for maior ou igual a esse valor aqui já transformado, que é o 500, certo? Ele vai acionar M1, que aí, consequentemente, pode fazer em uma outra lógica a parada do nosso motor. Então, vamos digitar aqui um valor na entrada da nossa K262. Então, notem que tem que ser maior ou igual, pessoal. Então, eu vou colocar aqui 499, que ainda não é maior nem igual. Então, a gente vê que a M1 ainda não acionou.
Vou colocar o valor 500 agora, então quando for maior ou igual 500, a nossa M1 aciona. Certo, pessoal? E isso faria parar lá o motor numa outra lógica. Certo, pessoal? Parece ser um pouco difícil, pessoal, mas com o tempo a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Se você assistir a videoaula novamente, você vai ver que vai ficar um pouquinho mais claro o entendimento. Certo, pessoal? É isso aí. E aí, pessoal, gostaram da nossa videoaula de hoje? Espero que sim. Bom, pessoal, o site da LS Brasil já está na rede, certo? É o www.lsbrasil.com.br. Eu deixei a descrição aqui no link do vídeo. Lá nesse site, pessoal, vocês vão conseguir encontrar as apostilas, catálogos, manuais, as videoaulas e também os softwares de programação mais atualizados da LS. Bom, pessoal, se vocês gostaram da videoaula de hoje, eu peço por gentileza que dê um curtir aí na nossa videoaula, se inscrevam no nosso canal do YouTube e bons estudos para vocês. Até a próxima videoaula!